E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal L. Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial seguindo a didática do meu livro de robótica com inteligência artificial. E com isso você aprende diversas tecnologias como Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, linguagem de programação Python, linguagem de programação C++, computação em nuvem com Google Cloud Platform e ChatGPT e sistemas Linux. Eu falo aqui para três tipos de pessoas. Você que é robista, não importa a sua idade, 40, 50, 60, 70 anos. Você que está perto de se aposentar ou já está aposentado. Para você também que é professor de tecnologia, de informática, de robótica e quer levar novidades para a sua sala de aula. E para você que é programador profissional, que quer aprimorar suas habilidades de programação. Seja muito bem-vindo, beleza? No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Gustavo, tem como você dar uma visão geral dessa área, da área da robótica? Eu queria conhecer quais são as oportunidades, o que é possível. Então a gente vai trabalhar nessa área aqui, respondendo esta pergunta, tá? E para responder esta pergunta, eu tenho dois materiais digitais para que você tenha uma visão da área, beleza? Para que você tenha uma visão geral dessa área da internet das coisas, inteligência artificial e robótica, resumindo, uma visão geral da revolução 4.0, tá? Pronto, fui pegar ali, ó, é o seguinte. Eu tenho um primeiro material que é um folder. Esse folder aqui que eu fiz é um mapa da Revolução 4.0. Nesse mapa você vai ter as oportunidades, que você pode desfrutar da Revolução 4.0. Então o que acontece? Vamos lá. Eu vou falar do folder e depois eu falo do meu livro, beleza? Que eu já venho falando aqui, você já tem acompanhado. Vamos lá. Quando você entra num lugar que você nunca foi, ou você não está acompanhado, enfim, você não sabe andar naquele local, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, naquele país, ou então mexendo em algo que você nunca mexeu. O que é que dá? Qual é o sentimento que vem? É o medo. Porque você não sabe, você não conhece. A falta de conhecimento gera medo. O desconhecimento, principalmente, você paralisa, você tem medo de continuar andando, naquele local que você não conhece. Então, se você está entrando agora, ou você quer entrar ainda, você está olhando só da janela assim, a Revolução 4.0, tudo isso que nós falamos aqui, você está olhando só da janela. Você tem medo porque você não conhece. Você não tem uma visão geral da área. Você não tem, Você basicamente não abriu o capô do carro ainda. Você está com medo de comprar o carro, mas você não abriu o capô do carro ainda. E eu reconheço esse medo, é um medo real. Não é porque eu vou comprar essas peças, eu vou chegar aonde, não é? Quais são os benefícios? Para que fazer isso? Então, meu objetivo é fazer com que você tenha o conhecimento, beleza? Vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender onde nós estamos. Visão geral da área. Que área? Da Revolução 4.0. Essa área, ela é uma área atual, porque nós passamos pela primeira revolução industrial, que foi a substituição na indústria da tração animal pela máquina a vapor. Depois tivemos a segunda revolução, que surgiu a eletricidade, a automação. A terceira revolução com a computação, com as redes sociais, computadores, enfim, tudo isso que a gente está vivendo hoje. E hoje eu acredito que a gente já está mais perto da quarta revolução do que da terceira. Porque a gente já fala de inteligência artificial em todo lugar. Em todo lugar tem inteligência artificial. Em todo lugar tem coletas de dados. As coisas estão mais conectadas, não é? Então, tudo está mais conectado. Então, nós estamos mais próximo da quarta do que da terceira, tá bom? Então, essa quarta revolução, e eu falo isso aqui no meu livro, não é? Se você não fez o download, você pode olhar aqui o link abaixo e fazer o download do livro para você estar acompanhando e estar lendo, beleza? Download gratuito sem precisar colocar e-mail. Clica aí e já faz o download do meu livro para você ter conhecimento de tudo isso que nós estamos falando.
Vamos lá, estamos na quarta revolução. Toda revolução, ela traz oportunidades, ela faz alguns empregos, ela faz muitas coisas desaparecerem e também ela traz novas oportunidades, né? Então ela fecha portas e abre portas. Não importa qual seja a revolução. E para que você continue atualizado, você precisa de conhecimento, você precisa de treinamento, você precisa de instrução. É isso que eu estou fazendo com você. Eu estou lhe dando instrução, eu estou lhe dando treinamento, tá bom? Então, na quarta revolução não é diferente. Você está acompanhando aí, em tempo real, muitos empregos desaparecendo. Em paralelo, várias habilidades surgindo, várias oportunidades surgindo, não é? Então, se você olhar na internet, você vai ver que existem vagas de emprego, muitas vagas de emprego abertas e muitas profissões que, infelizmente, estão, não é, terminando. Tá? Infelizmente, que eu falo para a pessoa que perdeu, não é? Porque ninguém gosta de perder emprego. Mas a pessoa precisa abrir os olhos e se qualificar e se reposicionar, tá bom? Então, se você está aí no seu emprego, não sei o que você faz, e você não está buscando novos conhecimentos, você está em risco. Você precisa de novos conhecimentos, tá bom? Então, os conhecimentos que eu trago aqui são conhecimentos da atualidade, da Revolução 4.0, tá? E a gente vai falar, mais sobre isso aqui. Vamos lá. Vamos primeiro falar do folder aqui para você ter uma visão. Ó, entre na jornada da Revolução 4.0, na internet das coisas, inteligência artificial e robótica. Eu coloquei até um carinha aqui parecido comigo, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Revolução 4.0. Então, se você quer entrar nessa área, antes de entrar, você quer conhecer, é fundamental você saber o que é a Revolução 4.0. O que ela traz de benefícios. Quais são as funções, os empregos, as habilidades, os negócios possíveis de coexistir com a quarta revolução. Muito importante você entender isso, tá? Primeiro passo, conhecer. Gustavo, como é que eu posso conhecer? Você pode conhecer aqui no meu canal. Eu falo muito da Revolução 4.0. Eu falo muito de internet das coisas. Eu falo muito de inteligência artificial. Eu falo muito de robótica. Então, um dos passos é você conhecer, tá? Aqui o canal e estar sempre assistindo os vídeos que você vai estar sempre antenado, beleza? Depois que você conhece, o segundo passo é fazer, né? É você ser um maker. É você colocar a mão na massa. Então, uma outra área é que essa área da Revolução 4.0, ela está destacando mais os profissionais que fazem, que colocam a mão na massa. Os currículos hoje são os currículos vivos que eu gosto de falar. Gustavo, o que é o currículo vivo? Resumindo, é o seu portfólio. Antigamente, se você pegar há 30 anos, o currículo era morto, porque era um papel. Toma aqui o currículo. Mas se a pessoa sabia fazer ou não, a empresa só iria saber depois, né? Ah, ele tem a formação, mas não é um cara bom. Ah, ele tem o curso, mas não é um cara bom. Agora, as empresas, elas buscam nas redes sociais se você tem feito. Não é se você tem o conhecimento necessariamente. Muitas empresas, não são todas, mas já está acontecendo esse movimento. Existem empresas que têm gerentes de mídia social que ficam olhando o que as pessoas estão fazendo. E aí elas captam a pessoa que já está com a mão na massa. Então você aprender a fazer é fundamental. E você seguir aqui, você ser um maker, né? Você seguir aqui o meu canal, você fazer, né, nossos treinamentos, você fazer esse projeto aqui é fazer. Então esse projeto aqui é prático. E ele vai te dar essas habilidades, essas armas. Agora você precisa fazer. Então, nessa revolução, o que você precisa entender nessa quarta revolução é que o fazer, ele é mais importante que o saber. Gustavo, quer dizer que o conhecimento não é importante? Claro que não. Não é isso que eu estou falando. Se fosse assim, eu não teria escrito um livro, né? É importante. Mas você sabe fazer?
Você diz que tem o conhecimento, mas você sabe fazer ou não? É só da boca para fora. É isso que eu estou falando. Se você sabe fazer e não tem o conhecimento, a empresa lhe treina. A empresa lhe dá curso. E hoje o conhecimento está muito barato de acessar, né? Treinamentos online. A empresa vai dizer assim, cara, tu sabe fazer, mas tu não tem treinamento não, se preocupa não. Eu te treino. E treinar é mais fácil do que o cara não saber fazer e não ter experiência de nada, nunca fez nada. A curva de aprendizado é muito maior, tá bom? Então, primeiro, anota aí, fazer, não é? Segundo, existe uma outra possibilidade de você ser um programador 4.0. E dentro de ser um programador 4.0, você pode ter duas oportunidades, que é ser um empregado 4.0 e ser um freelancer 4.0. Primeiro lugar, programador. Programador é aquele que faz o quê, Gustavo? Programador é aquele que passa instruções para uma máquina computacional. Então é isso que nós fazemos aqui. Que máquina computacional é essa? Pode ser o Arduino, pode ser a Raspberry Pi. Então, programador é aquele que passa instruções para uma máquina computacional. E ele faz isso usando uma linguagem de programação para falar com o compilador, e o compilador, por sua vez, fala com a máquina. Então, acontece esse processo. Por exemplo, aqui no nosso canal, eu ensino duas linguagens de programação. Quais são elas? Linguagem C, C++, que é usada no Arduino, e linguagem de programação Python, que é usada na Raspberry Pi. Então, nós usamos duas linguagens de programação. A saber, essas duas linguagens de programação estão em alta no mercado. São as mais utilizadas. Gustavo, como é que você prova isso? Se você olhar a TIOB, que é a entidade que monitora as linguagens de programação mais utilizadas, você vai ver que Python está no topo. Em segundo lugar, C. Em terceiro é C++ ou JavaScript. Mas está por ali, não é? Então, eu ensino linguagens de programação que são top 1 de mercado. Top 1, top 2 e top 3. Então, você aprendendo a fazer esse projeto aqui de robótica com inteligência artificial, você vai ter familiaridade com essas linguagens, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, é fundamental, né? Você aprender essas habilidades para ser um programador 4.0. E dentro de programador 4.0, você pode desfrutar a oportunidade de você ser um empregado 4.0, né? Ou seja, o que é um empregado 4.0? É aquela pessoa que trabalha vendendo a sua hora. É aquela pessoa que é seletista. É aquela pessoa que está empregado numa empresa grande ou numa startup de tecnologia, e as empresas estão investindo nessas tecnologias que eu falei, de internet das coisas, IoT, inteligência artificial, IA e robótica, e querem novos profissionais, tá? Então, é fundamental você entender que você pode trabalhar como um empregado 4.0. Você ter a sua carteira assinada. Coloca aí no Cato. Se você colocar no Cato, você vai ver que tem várias vagas para programadores. Uma outra possibilidade é você ser freelancer. Eu já ganhei dinheiro como freelancer, desenvolvendo códigos. Você pode fazer o código e enviar para a pessoa, trabalhar de home office, trabalhar de casa. Então já ganhei, por exemplo, R$600 fazendo um projeto. Então é possível sim ganhar dinheiro, tá? Como um freelancer, um programador freelancer. E aí o programador freelancer ele não tem carteira assinada, ele é um CNPJ. Então você vai precisar emitir nota fiscal, enfim, você é um profissional liberal. Então existe essa possibilidade de você, não é, atuar como um freelancer, beleza? Gustavo, me fala mais oportunidades, Gustavo, vamos lá. Você pode ser um professor de robótica, tá? E detalhe, para você ser professor de robótica, ó, eu queria até mostrar algo aqui para você, ó. Eu tenho aqui até um projeto para professores de robótica com Arduino, não é? Você pode, não é, dar aulas mágicas, lúdicas, dinâmicas, não é? Então, suas aulas, se você é professor e está aqui me assistindo, essa Revolução 4.0 pode dinamizar suas aulas. Você pode levar tecnologia para a sua sala de aula, você pode levar tecnologia digital, projetos inovadores. Esse projeto aqui, ó, não é? De robótica com inteligência artificial, você pode levar para dentro da sua sala de aula. E aí você pode dinamizar, não é, a sua aula de tecnologia.
Você pode ter oportunidades profissionais, ó. Eu já ganhei dinheiro dando aula em universidade. Eu já ganhei dinheiro dando aula em universidade, em escolas. Já ganhei dinheiro dando aula em cursos técnicos, não é? Concursado. Já ganhei dinheiro dando cursos livres, não é? De programação e robótica com Arduino. Então é possível sim você, não é? Ganhar dinheiro. E detalhe, e é possível também você ter o quê? A sua escola de robótica. A minha tá caminhando. Se você olhar no YouTube, minha escola de robótica, é o meu canal do YouTube, minha escola de robótica, você vai ver que eu estou, né, ali caminhando, né, com a minha escola de robótica. Já vendi, né, algumas matrículas. E o que mais me impressiona na escola de robótica é o LTV. O que é o LTV? É o dinheiro que o cliente deixa ao longo da sua vida na empresa. Porque o cliente ele começa, mas vai ter uma hora que ele vai sair. O aluno entra, mas vai ter uma hora que ele vai sair e não vai voltar, né? Então tem uma hora que ele se forma. E eu consegui ficar 18 meses, né? Receber 18 mensalidades de um aluno, né? Então veja, mensalidades de R$ 197. Então a LTV é bastante interessante, né? Então se você tiver um processo de vendas que você esteja sempre trazendo aluno, você consegue reter bem e consegue ter um fluxo de caixa saudável. Então, uma escola de robótica é bom, né? Muito bom. Você ter sua escola de robótica, estou estruturando, não é? A minha. E se você quiser saber mais detalhes para ter sua escola de robótica, dá uma olhada lá. Minha escola de robótica, é o meu canal do YouTube, beleza? Então você pode ser professor, né? Você pode ser professor das empresas. Eu já fui chamado, né? Inclusive nesse livro aqui, que é meu também, ó. É meu esse livro aqui. Eu já fui chamado para ganhar R$ 1.400 trabalhando apenas um dia na semana. Apenas um dia na semana. Tem gente que trabalha o mês todo para ganhar isso. Então, se você for um professor, né, de robótica, o seu passe ele pode ficar mais caro. Então, se você aprender, né? E eu sempre trabalho em conjunto, né? Sempre trabalho em conjunto aqui. Então, quando eu abrir as inscrições para o meu curso, se liga, porque normalmente eu dou isso aqui como um bônus, né? Tanto o livre quanto o meu curso, né? Que eu estou gravando, né, nesse momento, o curso de robótica com Arduino, de professor de robótica com Arduino, que são projetos simples para criança. Então, normalmente eu dou como bônus, é mais uma arma na sua mão, que você pode ministrar aulas para os seus alunos, inclusive você pode ser professor também, né? Dependendo da sua idade, para o seu neto, para o seu sobrinho, para o seu filho. Então você pode ensinar para crianças, tá? Você pode fazer por hobby, né? Então aqui, ó, mais uma oportunidade de fazer por hobby, né? Então você pode usar esse projeto de robótica com inteligência artificial, essa área da inteligência artificial, como um escape, como uma válvula, né, de escape, como desestresse, como uma ferramenta para você sair da rotina estressante, entediante, para você sair, lutar contra a ansiedade, lutar contra a depressão, para você lutar contra os grandes males do século XXI. Então você tem um hobby de tecnologia extremamente importante. E esse hobby de robótica com inteligência artificial é muito massa. Porque, por exemplo, eu tinha um hobby de jogar bola, mas hoje, apesar de ter apenas 34 anos, mas assim, eu não quero arriscar, porque se eu me machucar, eu vou demorar para ficar bom. Não é? Eu jogava bola todo dia, e quando eu me machucava, no outro dia já estava bom. Hoje demora 15 dias para ficar bom, né? Então, assim, eu, eu prefiro ter um hobby mais light, não é? Uma caminhada, algo para fazer em casa, por exemplo, escrever. Eu gosto muito de escrever, não é? E por isso que eu escrevo livros, né? Eu tenho 3 livros lançados, tem esses 2 aqui, tem um outro livro que eu tenho, um livro cristão. Mas assim, se você desenvolver esse hobby, você pode fazer da sua casa, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você não vai incomodar ninguém. Você pode fazer por etapas. Você não vai fazer barulho na sua casa, não é? Então, por exemplo, às vezes eu faço projeto aqui à noite. Então, assim, é um hobby muito legal, tranquilo, ninguém lhe incomoda ali, ó, de boa, não é? Você não precisa juntar muita gente para fazer, só você faz. Então, você tem o quê? Independência, tem autonomia. Então, é muito massa.
você pode usar como o hobby, tá? Outra possibilidade, que aí eu não fui por esse caminho, eu tentei 2 vezes ir por esse caminho, mas assim, é um caminho que a gente tem que falar a verdade, é um caminho arriscado. Muitos querem fazer projetos com Arduino, projetos com ESP32, projetos com Raspberry Pi, projetos de internet das coisas, IoT, projetos de inteligência artificial, IA, e projetos de robótica para criar produtos. Gustavo, quer dizer que não dá certo? Dá, mas é um caminho espinhoso. É um caminho onde os grandes estão lutando. A Amazon, a Google tá ali fazendo, a Apple, enfim, tem várias empresas, a Nvidia, várias empresas grandes que a gente chama de Oceano Vermelho, que estão nesse mercado, que estão no mercado de criar produtos. E para quem é pequenininho, que não pode errar, que se errar quebra e dificilmente se levanta, você precisa fugir do Oceano Vermelho. Inclusive, nos livros de empreendedorismo é orientado isso, para você fugir do Oceano Vermelho e você ter o Oceano Azul, né, para você navegar livremente. Tá? E minha recomendação não é que você nem faça produtos, é o meu conselho. É uma possibilidade? Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para você fazer um produto, apresentar lá no Shark Tank, para o João Apolinário? Dá. Mas é um jogo que, para quem é pequeno, que eu estou falando para a maioria daqui que está na sua casa, que tem um recurso limitado, eu não aconselho entrar. Tá? Eu já tentei 2 vezes com a babá eletrônica, venci o concurso, foi bom para vencer o concurso, casa conectada e internet das coisas. Depois você coloca aí no Google, concurso casa conectada 2015, aí você vai ver lá o meu projeto. E depois eu tentei fazer um suporte inteligente de botijão de gás, né, para medir a quantidade de gás e seu marketplace e ganhar. Não deu certo, não deu. O que deu certo foi a próxima oportunidade que eu vou falar, né? Detalhe, antes de falar da oportunidade que deu certo para mim, de negócios, além de produtos, eu não recomendo que você entre na área de fazer também o fornecimento de serviços, tá? Porque também tem grandes empresas. Por exemplo, eu vou ter uma empresa de automação residencial, não. Vou ter uma empresa pode ser de automação residencial, vou ter uma empresa de monitoramento, uma empresa de segurança patrimonial, de controle remoto, de portaria remota. Existem grandes empresas nessa área. Eu recomendo você também não entrar. Tá bom? Gustavo, tá fazendo um bicho de sete cabeças? Não. Eu tô falando para quem é pequeno, para quem tem recurso limitado. Se você quiser jogar esse jogo grande, beleza, você pode jogar, dá para ganhar muito dinheiro, né? Ficar milionário, mas é um jogo onde existem grandes empresas lutando. É o Oceano Vermelho, isso é fato, tá bom? Isso que eu tô falando não é bicha de cabeça. Isso é o Oceano Vermelho. E a recomendação para quem está começando um negócio não é ir para o Oceano Vermelho, mas é ir para oceanos azuis, para mercados inexplorados, onde você não vai ter concorrência, onde o cliente não vai brigar por preço, onde a demanda ela existe e não tem ninguém atendendo essa demanda. E uma dessas oportunidades, um desses oceanos azuis se chama Escola de Robótica, tá bom? Então, por isso que eu tenho um canal no YouTube chamado Minha Escola de Robótica, por isso que eu escrevi esse livro para professores de robótica, né? E pretendo formar minha equipe de professores de robótica, por isso que eu estou fazendo aos poucos minha escola de robótica no meu bairro, tá bom? Então, escolas de robótica, veja aí quantas tem no país, veja se no seu bairro tem uma escola de robótica, por que você não faz a sua? E digo mais, escola de tecnologia para crianças, tá? Então, a minha fachada ela vai ser assim, escola de tecnologia, né? Escola de tecnologia e informática para crianças. Por quê? Porque é um bairro um bairro mais carente, onde eu morei, e eu estou fazendo minha escola de robótica lá, e eu estou fazendo esse projeto de empreendedorismo lá, né? Eu pretendo colocar assim, escola de tecnologia e informática para crianças. Por quê? Porque dentro da escola de tecnologia e informática eu posso dar aula de robótica, eu posso dar aula de programação, eu posso dar aula de diversas coisas, de jogos digitais. Escola de tecnologia, é escola de tecnologia e informática para crianças, tá?
crianças e adolescentes. É um oceano azul. Veja se no seu bairro tem escola de robótica. Se tiver, no máximo tem uma. E detalhe, deve ser no bairro nobre. Provavelmente é no bairro nobre. Em bairros carentes, provavelmente não tem. Tá? Então dá uma olhada. E detalhe, você, mas quem é que vai ter condições? Não precisa, o empreendedor não precisa que todo mundo compre o seu produto. Até porque se todo mundo fosse comprar, ele não ia dar conta. Ele precisa que um percentual daquelas pessoas comprem. Não é? Então, por exemplo, um LTV interessante feito o Dia Escola de Robótica, né, que o aluno vai passar de 1 a 1 ano e meio, né, na sua escola, você consegue, com 10 alunos aí, já tirar o quê? 2 mil. Com 20 4 mil. Não é? Então, assim, e detalhe, se você conquistar aqueles alunos, eles vão passar mais tempo. E aí você pode estar sempre conquistando novos alunos, porque nem todo aluno vai permanecer durante todo esse tempo que eu falei, durante o LTV. Mas aí você tem o quê? Você tem um processo de vendas que vai estar sempre captando novos alunos. É um mercado que sempre está nascendo novos consumidores, está sempre nascendo criança, na maternidade sempre está nascendo gente que vai precisar aprender tecnologia. Hoje é robótica, hoje é programação, hoje é Python, amanhã pode ser outra coisa, enfim. A sua escola é de tecnologia. E você vai estar sempre ensinando o quê? Tecnologia. Beleza? Então é isso. Então essas são as oportunidades, né? Essas são as oportunidades que existem aqui, as oportunidades que existem aqui nesse cartaz. Para você também ter a visão da área, eu recomendo que você leia o meu livro. Tá aí abaixo um link que você nem precisa colocar o seu e-mail. Você clica e já vai direto para fazer o download do livro. É o meu livro de robótica com inteligência artificial, né? Usando Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, Python, C++, computação em nuvem e sistemas Linux. Então você vai ter a oportunidade de clicar e já ler, né, o meu livro. Você conhecer, ter uma visão geral dessa área aqui, eu falo, né? Tem uma parte, um embasamento teórico, técnico muito bom para você ler, né, nesse livro. E aí você pode fazer o download dele, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta, né, Gustavo? Como tem a visão geral da área? Eu espero que essa pergunta ela possa ter sido respondida. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o teu like, de deixar o teu comentário. E eu te espero na próxima. Valeu e abraço.